Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vos envio com expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar os vossos corações. Em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão, que é do vosso meio. Eles vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções, se ele for ter convosco, acolhei. E Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus, eles têm sido o meu lenitivo. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Saudai aos irmãos de Laodiceia e a Ninfa e a igreja que ele hospeda em sua casa. E uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai, porque seja também lida na igreja dos Laodicenses, e a dos de Laodiceia, lede igualmente perante vós. Também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebestes do Senhor para o cumprires. A saudação é de próprio punho. Paulo, lembrai-vos das minhas algemas, a graça seja convosco. Vamos orar? Baixe sua cabeça. Senhor, fala conosco nessa manhã. Nós queremos ouvir a tua voz. Precisamos, Senhor amado, que o Senhor nos ajude, nos direcione, porque queremos estar no centro da tua vontade. Que nada impeça aquilo que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas, é que nós oramos no nome de Jesus. 24 atletas de futebol até 17 anos numa sala, e o treinador. Ao lado do técnico, um quadro com 30 esquemas de jogos diferentes. E o homem pergunta para cada um desses 24 atletas em qual posição eles jogam. A maioria responde em 5, 6, 7 posições, até no gol se for necessário. E um deles sempre falava assim: zagueiro central, quarto zagueiro, só duas. No fim da reunião, o treinador anuncia os 18 atletas convocados para representar o Brasil, a seleção brasileira, no Mundial Sub-17 no Canadá. Aquele que disse que só jogava em 2 posições foi um dos 6 cortados. Isso se passou no ano de 1987. Aquele menino era eu. Então eu aprendi sofrendo há 30 anos o que muito se fala hoje, principalmente nas empresas. O profissional moderno tem que ser versátil, flexível, interagir com outras áreas que não a dele, ser uma pessoa interessada, aberta a aprender, comprometido com aquilo que ele faz e com os seus patrões. Pois é, trabalhar em equipe foi algo que o apóstolo Paulo fez com frequência, até por conta das suas limitações, porque ele era constantemente perseguido e preso. E ele tinha muitos colaboradores, homens, mulheres, que serviam com zelo, com dedicação, para que o seu ministério alcançasse os propósitos de Deus. Paulo passou 3 anos em Éfeso, foi preso em Jerusalém, passou mais 2 anos preso em Cesareia. De lá foi levado para Roma, onde ficou numa casa alugada sob custódia do imperador Nero. E dessa prisão em Roma é que resultaram várias cartas, como essa que nós lemos de Colossenses no final, Efésios, Filipenses, Filemão. Da cadeia ele comandou a obra missionária. Hoje a gente vê isso, criminosos, traficantes comandando o crime organizado e o narcotráfico da cadeia.
Esses são agentes da morte. Paulo foi agente do bem, embaixador da vida. Ele fazia discípulos aonde quer que ele estivesse, inclusive preso. E ele seguiu o exemplo de Jesus, fazendo discípulos. E Jesus ordenou que os primeiros 12 fizessem outros discípulos. Isso aconteceu até hoje. E aqui estamos nós, a igreja do Senhor Jesus, com muitos membros, e cada um de nós individualmente importante, e que nós precisamos funcionar em conjunto para que esse evangelho seja anunciado, para que o nome de Deus seja glorificado. E Ele mesmo, nosso Deus, dispõe os membros no corpo, Ele coloca como Ele quer e os coordena através das autoridades que Ele delega. Amém. E Ele delega, porque Ele é o dono da igreja. Amém. Ele é o cabeça, Senhor Jesus. Aleluia. Quem eram os colossenses? Interessante que Paulo nunca chegou a visitar essa igreja. Nunca. Foi a única que recebeu uma carta sem ter conhecido pessoalmente o apóstolo. Mas a igreja reconhecia a autoridade apostólica de Paulo e acolhia os seus ensinos. Então, como que ele se aproximou daqueles irmãos? Os colossenses, eles podem ter ouvido a palavra quando Paulo estava em Éfeso, no seu ministério ali, durante 3 anos, ou os judeus devem ter levado esse evangelho para lá depois de Pentecostes. É outra possibilidade. O fato é que quando ele estava preso em Roma, Epáfras, que foi o fundador e o pastor da igreja, nós vamos falar sobre ele, trouxe notícias ao apóstolo sobre aqueles irmãos, acerca dos colossenses. Tem um relatório sobre o que se passava nessa igreja, sobre o estado excelente dessa igreja. Tinha uma fé robusta, um amor profundo, uma esperança viva. Eram irmãos de referência, mas também o Epáfras avisou que havia graves ameaças à igreja por meio de heresias que haviam penetrado naquele grupo de cristãos. Eram erros doutrinários, do tipo reconhecer que Cristo não era suficiente, era preciso algo mais. Só o que Jesus fez não bastava. Eles também ensinavam que a salvação podia ser recebida através do conhecimento e não pela fé. Erros graves. Que era obrigatório guardar o sábado, que era preciso deixar de comer algumas coisas, que era preciso também a circuncisão, que os anjos deviam ser cultuados, e por aí vai. Então, nessa carta aos Colossenses, Paulo combate tudo isso. Os estudiosos dizem que Colossenses é o maior tratado teológico do Novo Testamento, e que esta é a epístola mais profunda que Paulo escreveu. A cidade de Colossos ficava onde hoje é a Turquia, 160 quilômetros de Éfeso, era a capital da província da Ásia Menor, Éfeso, e Colossos situado no vale do rio Lico. É uma das regiões mais férteis do mundo. Ali os rebanhos tinham pastagens excelentes, só que era um lugar frequentemente abalado por tragédias naturais, uma região vulcânica, muitos terremotos. E Colossos perdeu a sua importância com o passar do tempo para outras cidades próximas, onde também tinha igreja. Laodiceia, que era um lugar de uma indústria muito forte, indústria têxtil, e Herápolis, uma cidade que tinha fontes termais, banhos terapêuticos, né? Paulo, como estrategista, ele sempre ia para as cidades grandes, mas também não esquecia das cidades pequenas e em decadência. Colossos era uma dessas cidades. Se Paulo tivesse hoje, ele não esqueceria de Bauru. Não só as grandes, mas as pequenas em decadência. E Deus nos ajude com esses próximos governantes nessa cidade. E Colossos tinha muitos judeus que recebiam influências de outras religiões e que se ligavam às coisas misteriosas. Culto, por exemplo, a uma deusa mãe da Ásia chamada Cibele. Então não era um local fácil.
a gente, se for pesquisar, vai ver que no século XII, Colossos desaparece completamente. Você já não vê mais vestígios dessa cidade, pelos historiadores. Agora vamos entrar nesse texto. Embora Paulo não tenha ido a Colossos, havia naquela igreja pessoas estratégicas que mantinham ligação com ele. Era um staff, homens, mulheres dedicados. Vamos começar pelos que estavam com ele em Roma. O primeiro que Paulo fala é de Tíquico. Olha que nome bonito, Tíquico. Ele era Tíquico, mas ele era grande. Foi um dos portadores das cartas de Paulo aos Colossenses, a Filemon, aos Efésios. Ele fazia esse meio campo de Paulo para os irmãos, e o que os irmãos passavam, ele retransmitia para Paulo. Depois Paulo ainda enviou ele para Creta, enviou ele para Éfeso. Ou seja, era uma pessoa de extrema confiança. Diz a palavra irmão amado, era um homem amável. Essas pessoas que tornam a vida da gente melhor, que quando chegam, o ambiente fica mais agradável, que é gostoso, que é bom a gente estar perto, que tem disposição para abençoar, e quando percebe que tem algum conflito, eles logo se metem para aliviar as tensões. Esse era Tíquico. Um homem prestativo, diz que é fiel ministro, fiel. Para Paulo ter dito que ele era fiel, é porque já tinha trabalhado com ele antes, e sabia que o que se passasse para ele, qual fosse a ordem, ele iria cumprir. A bandeira dele, assim como de Jesus, era de servir e não ser servido. Tinha disposição para ajudar os outros. Um homem que trabalhava em equipe, diz aí, conservo no Senhor, conservo, juntamente com outros servos, servia junto com outros, servia a outros. E esse, por certo, não é o caminho mais fácil, mas é o melhor caminho. Era um consolador. Olha só o que Paulo fala: eu envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o coração de vocês. O Tíquico vai ajudar vocês a se sentirem mais confortáveis com aquilo que ele vai passar a meu respeito. Ele vai consolar vocês. Ele é um encorajador. Prestem atenção no que ele está falando. Suas palavras eram bálsamo, traziam cura. A língua dele era a medicina. Esse era o Tíquico. Eu acho maravilhoso nós olharmos para a palavra e vermos que existem pessoas assim, que a gente nem se lembra delas. Mas aqui Paulo, como líder que é capaz, cheio do Espírito Santo, começa a tratar dessas pessoas e expô-las e reconhecê-las diante das outras. Amém. Paulo não precisava reforçar a sua autoridade para depreciar os outros. Quando ele estava elogiando os outros, a autoridade dele estava se estabelecendo de uma forma natural, como deve ser. Nós temos que elogiar as pessoas, nós temos que falar o que elas têm feito. Não para que elas sejam exaltadas, é claro, mas para que Deus seja glorificado. Onésimo é o outro. Onésimo, o nome de Onésimo significa útil. Ele era um escravo de Filemon, na cidade de Colosso. Antes da sua conversão, ele tinha fugido do seu senhor e tinha ido para Roma, naquela época, tinha 60 milhões de escravos, não só lá, mas em todo o Império Romano. Já pensou que coisa? E um escravo era considerado propriedade do seu senhor. Ele era, na verdade, um instrumento de trabalho. O Onésimo foi buscar sua liberdade, mas acabou capturado
pelo Senhor Jesus. Por providência divina, ele parou na prisão onde Paulo estava. E ele foi gerado, Paulo fala, entre algemas. Mesmo sendo escravo, conheceu a liberdade verdadeira. Aristarco era de Tessalônica, foi companheiro de prisão e trabalho de Paulo, companheiro de prisão e de trabalho. Ele arriscou sua vida voluntariamente quando houve uma conspiração contra Paulo em Éfeso. O Paulo tinha pregado que não eram deuses as joias de prata representando uma deusa chamada Diana. E aí os ourives e os artífices se levantaram contra Paulo e levantaram a população e queriam pegá-lo. E lá estava Aristarco, estava junto. Em todas as situações lá estava Aristarco. Era daquele tipo de amigo que não foge quando as coisas ficam complicadas. Coisa rara. Você tem amigo assim? E quando a coisa ferve, você pode olhar que ele está ali do teu lado. Conta comigo. Como é difícil, né? Naquelas situações que você espera uma colaboração, você não tem essa colaboração. Mais um. Marcos foi o escritor do segundo evangelho. João Marcos, judeu, originário de Jerusalém, onde sua mãe havia aberto a casa aos cristãos, primo de Barnabé, filho na fé de Pedro. Realmente era filho na fé de Pedro, né? Foi uma espécie de auxiliar do Barnabé e do Paulo na primeira viagem missionária. Aí surgiam as dificuldades, ele não era o Aristarco, e ele, abandonou o Paulo e abandonou o Barnabé na primeira viagem. E aí o Paulo falou o seguinte: não viaja mais comigo, está fora. O Barnabé ficou bravo. Falou: Barnabé, é o seguinte, você também não viaja mais comigo. Aí formaram outras duplas diferentes, né? O Barnabé foi com o Marcos e o Paulo foi com o Silas. E aí estão registradas outras viagens. Então, no meio do caminho, ele voltou para casa. Mas o Barnabé investiu na vida dele. E agora, preso em Roma, Paulo reconhece que Marcos lhe é útil. Ou seja, a situação entre eles tinha sido acertada. Entre nós também vai haver confusões, desavenças. Isso até é de certa forma natural, porque nós somos diferentes. Mas não pode continuar assim. Para isso existe o perdão. Nós precisamos nos reconciliar para andarmos juntos no corpo. Paulo se reconciliou com Marcos. E agora ele inclusive pede aos filipenses que o recebam se for ter com eles. Cuida dele aí, do meu amigo Marcos. Sejam hospitaleiros a ele. Não o tratem mal. Essa é a recomendação que Paulo traz nesse final da epístola de Filipenses. E o que nos ensina a vida de Marcos? Que uma pessoa pode superar os seus fracassos. Ele superou sua fraqueza. Ele resgatou a sua reputação. É um incentivo a todos que falharam na primeira tentativa. Se você, por algum motivo, ficou pelo meio do caminho, recomeça. Nosso Deus é um Deus de oportunidades, é um Deus de recomeço. Eu fico lembrando quando Moisés desceu lá do monte e o povo estava adorando aquele bezerro feito de ouro, e ele pegou a tábua da lei. Moisés ficou tão bravo que quebrou a tábua. Já pensou? Deus tinha escrito nela com as próprias mãos. E aí, o que acontece? Deus chega para Moisés e fala assim: amigo, pega outro pedaço de pedra, sobe lá de novo que eu vou escrever mais uma vez.
Esse é nosso Deus, cheio de graça, de amor por nós. Jesus, justo, um homem que deixou o judaísmo para abraçar o cristianismo, porque ele percebeu que as cerimônias, os ritos, não preenchiam o anseio da sua alma. Talvez ele ficasse ali na sinagoga esperando algo acontecer e não acontecia. Aristarco e Marcos, que nós já falamos, também eram judeus. E como judeu, ele deve ter recebido muita resistência por seguir a Jesus, até hostilidade quando estava junto de Paulo. E ele não só se tornou um cristão, como foi uma pessoa que colaborou na obra missionária. Foi alguém que amenizou, suavizou, tranquilizou, consolou o apóstolo. A palavra que aparece aí na revista atualizada é lenitivo. É uma pessoa que na hora da dor traz alívio. Esse era Jesus justo. Que equipe, que pessoas Paulo tinha ao seu lado. Preso. E a gente não sabe mais nada desse Jesus justo, a não ser o que está escrito aí nesse texto. Só aparece isso. Ele é o símbolo de uma multidão de cristãos fiéis que servem a Deus no anonimato, sem que o nome deles apareça no jornal, ou na televisão, ou na internet. Gente séria que dedica o seu tempo, que dá a sua vida por esse Jesus. Mas que não está nas colunas sociais, nem nos jornaizinhos. Deus tem um registro preciso da vida desse homem. E também de todos os, entre aspas, desconhecidos. E Ele os recompensará. Epáfras, fundador da igreja de Colossos, Laodiceia e Hierápolis, um verdadeiro apóstolo. Ele é chamado de servo de Cristo, uma das melhores recomendações possíveis. Paulo geralmente usava essa expressão quando falava de si mesmo. Você não vê ele usando servo de Cristo para outros, com exceção aí de Epáfras, mais uma vez. E dos colaboradores mencionados, é o único que é elogiado por orar. Ele é elogiado por Paulo pelo seu ministério de oração. Ele orou constantemente, né? Ele não pôde ministrar a igreja porque ele estava em Roma, mas ele pôde orar por ela e não parou de fazer isso. Ele orou intensamente. A palavra usada aí é sobremaneira. Sobremaneira é a mesma palavra que descreveu a oração de Jesus no Getsemane, em agonia. Em grego, escrevia atletas empenhando-se ao máximo em sua modalidade. Eu pus ali no início um barco a remo, não sei se dá para vocês perceberem. Estão todos remando para o mesmo lado. Assim tem que ser. Orou especificamente. O propósito era que as igrejas, as três, Colossos, Laodiceia e Hierápolis, fossem maduras espiritualmente, dentro da vontade de Deus, conhecendo o Senhor. E orou sacrificialmente, porque havia um fardo no seu coração. Ele se preocupava com as igrejas e ele levava essa causa diante de Deus em oração. Nós temos também Lucas, gentil, não era judeu, gentil, médico, historiador, missionário, possivelmente foi o único escritor da Bíblia não judeu. Ele escreveu Lucas e Atos dos Apóstolos. Uniu-se a Paulo em suas viagens missionárias em Troade. Aí foi para Jerusalém e não deixou mais o apóstolo até chegar em Roma. Havia uma aliança entre eles. Eu imagino que Lucas era o sujeito que cuidava não só do corpo de Paulo,
porque Paulo fala que tinha uma doença grave, um espinho na carne que não se sabe qual, e ele tinha o seu médico pessoal ali, Lucas. Lucas exercia o seu ministério de serviço junto a Paulo, mas também cuidava da alma do apóstolo, porque eram chegados, eram próximos, podiam compartilhar. E se a gente for abrir outros livros, nos seus finais, nas cartas de Paulo, a gente vê nas citações que Lucas estava junto. Aí chega um sujeito chamado Demas. O Demas é mais ou menos que nem o Alexandre, que não é esse que está aqui, nem aquele, né? Lá em 2 Timóteo a palavra fala do Alexandre o latoeiro, aquele que abandonou Paulo. O Demas também se desviou. O único dessa lista que nós lemos que não recebe elogio é Demas. Ele só é chamado pelo nome. Saúda-vos, Demas. Ele falou do Epáfras, que era um cara que orava, do Aristarco, que era companheiro, do Tíquico, que era fiel. Todos ali têm um elogio. Demas é o Demas. E ele é mencionado 3 vezes nas cartas de Paulo. E essas referências falam de uma triste história. Primeiro, ele é chamado de meu cooperador, lá em Filemão, versículo 24. Ele é associado a 3 homens de Deus, Marcos, Aristarco e Lucas, meu cooperador junto com aqueles. Aí chega Colossenses, é o Demas. E aí você vai para 2 Timóteo 4,10, ele se transforma num desertor espiritual, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Quer dizer que numa equipe tem possibilidades de alguns que vão abandonar? Tem. Demas amou mais as coisas desse mundo. Ele foi seduzido. O mundo é esse sistema contrário a Deus. Ele foi envolvido por isso. Ele comprou essa ideia de que tudo aquilo que estava sendo oferecido pela sociedade era mais importante do que a pessoa de Jesus. Ele talvez tenha perdido a maior oportunidade da sua vida. Ele abandonou Paulo. Esse é Demas. Ninguém quer que isso aconteça. Mas Paulo cita esse processo de degeneração, de perda de entusiasmo, de naufrágio na fé. E por que com João Marcos foi diferente? Porque com João Marcos a situação foi acertada. Tudo bem que a gente não ouve mais falar sobre Demas na Bíblia. Pode até ter sido que a situação tenha se resolvido. A gente espera que sim, né? Mas João Marcos tornou-se bênção novamente para Paulo e para o reino de Deus. Isso que Deus quer que sejamos. Até aqui são 8 pessoas que estavam em Roma. 2 são enviadas para entregar a carta, o Tíquico e o Onésimo. 6 enviaram saudações. E agora Paulo cita outros colaboradores: os irmãos de Laodiceia, aos quais a carta deveria chegar, e Ninfa. Ninfa não apenas abriu seu coração, mas abriu a sua casa. Ela colocou o seu lar a serviço do reino. E esse expediente foi vital para a expansão do Evangelho, para o estabelecimento das igrejas, uma vez que os templos cristãos só começaram a ser construídos no 3º século depois de Cristo. Então a igreja primitiva, igreja e casas, era a mesma coisa, tinha o mesmo significado. Por isso que o Paulo recomenda: olha, peguem essa carta e leiam lá na igreja de Laodiceia. E a carta que eu mandei para Laodiceia, que a gente não sabe onde está, alguns estudiosos dizem que é a carta de Efésios. Essa carta vocês leiam para os irmãos de Colossos.
E assim haja harmonia entre vocês, e assim haja unidade entre vocês. Assim andem juntos, deem testemunho, para que o povo simpático possa receber esse amor que eu dei na cruz. E chega o último, que é o Arquipo. E Paulo envia um conselho a esse jovem. Esse Arquipo era um líder na igreja de Colossos. E nós temos jovens aqui, líderes. Teve gente que foi ministrar em São Paulo há umas 2 semanas atrás. Foram convidados. E a gente, para ser convidado para ir para Guarulhos, para algum lugar assim, é difícil, né, Xande? E foram lá abençoar. E foram usados por Deus. E compõem músicas. E Deus fala com eles. E eles estão amadurecendo. Jovem. E ele dá um conselho público, porque a carta ia ser lida. Ele dá um conselho público. Aqui, o ministério é recebido de Cristo, feito pelo poder de Deus. Seja um dispenseiro, alguém que recebe e passa para frente. E lembre-se que você vai ter que prestar contas do seu trabalho. E o termo cumprir, porque aí no texto fala, cumpre o teu ministério. O termo cumprir mostra que Deus tem planos, Deus tem propósitos para os seus líderes, para os nossos jovens. E não é possível largar. O que nós recebemos de Cristo, o ministério, é para a vida toda. Não dá para abandonar, não dá para renunciar. É um mandato por tempo indeterminado, é pela vida toda, até que o Senhor nos chame. Amém. Por isso que não existe aposentadoria, por isso que não existe jubilação. É certo que no final nós perdemos um pouco o entusiasmo, né? As nossas forças com o passar do tempo, mas podemos fazer muito para o Senhor. Terminadas as saudações, Paulo estava digitando a carta, agora assina. Paulo, ele assina com uma saudação e uma súplica. A saudação é de próprio punho. Lembrai-vos das minhas algemas, a graça seja convosco. Por que falar das algemas? Porque a prisão de Paulo, o sofrimento, era por Cristo, a evidência do seu amor a Cristo e também aos perdidos, algemas. E Paulo termina citando a graça de Deus, que nós não merecemos e que precisamos dessa graça. Precisamos estar cheios para vivermos em unidade e não cairmos nas heresias. E eu concluo dizendo o seguinte: se nós amamos a Cristo, preste atenção, nós temos que aprender a trabalhar juntos. Não existe trabalho solo, individual, no reino de Deus. Amém. Se amamos a Cristo, temos que aprender a trabalhar juntos, como um corpo, como um time, como uma equipe, colaborando com os nossos líderes, que são as autoridades que Ele estabeleceu para coordenar cada atividade dentro do corpo. Paulo sabia disso, seus colaboradores também, e nós também sabemos disso. Fala para quem está do teu lado: eu sei, eu já entendi, eu entendi. Não vamos ser como Demas, que trabalhava contra. Não vamos ser. Eu pedi para tirar 2 filas de cadeiras lá atrás, na sexta-feira. Aí um irmão hoje chegou aqui e falou assim: mas não pode.
Ah, se precisar a gente pega, né? Por que eu tirei? Porque tem gente que às vezes dá mais importância à pessoa que está aqui à frente, o que vai dirigir, do que a pessoa de Cristo. Cristo é o mais importante. Pode ser quem seja aqui pregando, quem esteja dirigindo a música, Cristo é o centro de tudo que nós estamos fazendo. Por isso nós não deixamos de vir à reunião porque fulano viajou, porque o outro foi para não sei aonde, porque eu fiquei sabendo que ele vai para tal lugar. Amém. Nós temos um encontro com Jesus. Amém. Por isso vocês estão aqui. Não por causa desse, daquele, por causa de pessoas. Nós amamos essas pessoas. Amém. Mas nós amamos muito mais a Jesus. Amém. Estamos aqui para cultuá-lo. Por isso nós cantamos junto com esses jovens. Amém. Por isso nós celebramos com a Marina, com a sua voz, juntos, cantando e adoramos até o Senhor. Amém. Não só exteriormente louvando, mas por dentro nos rendendo a Deus. Fizemos isso juntos. E vamos continuar fazendo isso juntos. Não vamos estar desanimados como Arquipo. Se você chegou aqui como Arquipo, toma uma atitude hoje. Afinal, como Onésimo, nós somos livres. E precisamos estar perto nas dificuldades. Você viu quanta gente veio aqui com alguma dificuldade? Nós precisamos estar juntos nessas dificuldades. Como fizeram Aristarco, como fizeram Lucas. Sempre temos uma segunda chance, como Marcos. E a exemplo de Jesus justo, podemos ser bênção na vida de outros, colaborando para a cura deles. E que tal abrirmos nossa casa? Eu já sei que desse lado aqui eu vi uma foto bonita de uma casa. Uma turma bonita, parece que foi produzida aquela foto, hein? Não? Olha. Como ninfa, como você, amém. Como eu. Que tal orarmos como Epáfras, com essa agonia, sabendo que as pessoas dependem das nossas orações? E por que não servirmos como Tíquico? Quando a gente fala de Tíquico, você lembra de quem aqui no corpo, entre nós? De quem? De quem? De quem? Eles lembram do Josa. Eu também lembro do Josa. Mas tem muitos outros Josas aqui. Tem muitos outros Tíquicos aqui no nosso meio. Mesmo que não sejamos reconhecidos pelo que fazemos, e essa semana eu atendi uma pessoa que estava brava porque ela não estava sendo reconhecida. Eu disse para ela, fica tranquilo. Sabe por quê? O nosso reconhecimento vem do Ele nos recompensará. Essa é a nossa esperança. Que Deus nos abençoe. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.